Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre a Mercedes, que parece completamente perdida na Fórmula 1. Isso dá para se basear nas declarações recentes do Toto Wolff e até mesmo do George Russell. A situação não está muito positiva por lá. Era uma temporada de bastante expectativa, porque desta vez eles não iam mais apostar no Zero Pod, né? Eles iam tentar fazer um carro concebido para ser mais normal, entende? Com side pods ali, e no final é um carro que até agora não tem equilíbrio, entende? Ele ou ele anda rápido de curvas ou ele anda rápido de reta. Eu acho que essas duas corridas iniciais mostram muito isso, né? No GP do Bahrein, a gente teve a Mercedes até conseguindo uma boa classificação, o terceiro lugar do George Russell, mas com o decorrer da corrida a gente viu até um carro bom de curva, mas nas retas ele apanhava muito dos demais. E aí a gente teve o GP da Arábia Saudita e espantou muita dificuldade da Mercedes no primeiro setor, porque para garantir velocidade de reta, uma pista de alta velocidade, eles tiraram a asa do carro e eles chegaram em um certo momento da prova a ter um primeiro setor mais lento que o da Alpine. A Alpine, que tem um carro pesado, sem pintura, todo errado, eles estavam tendo o primeiro setor mais rápido. Isso porque o ajuste que eles fizeram no carro era para ter mais velocidade final, é por isso que o Hamilton ficou lá trancando o Piastri tanto tempo, porque o carro dele estava muito rápido de reta, mas em contrapartida nas curvas o carro não estava andando bem. Então, assim, essa é a situação que a Mercedes se coloca. É uma amostra de uma equipe que está muito assim sem rumo neste momento, que não entendeu esse regulamento de efeito solo e não conta mais com uma grande vantagem de motor que eles chegaram a ter durante boa parte da era híbrida, né? Eles que tiveram ali muitas acusações de conhecerem o regulamento previamente, né? Até porque o Ross Brown começaria a fazer mais parte dos bastidores da Fórmula 1, né? Então, assim, a Mercedes já estava com um projeto de motor híbrido e dizem também que era uma tentativa de acabar com o domínio da Red Bull. Mas para matar um domínio, eles criaram um outro, né? E assim, com o passar do tempo, né, a partir do momento que a Mercedes começou a perder a vantagem de motor, a gente já viu algumas equipes fazendo frente. Foi o caso da Ferrari, por exemplo, em 17 e 18. Em 17 ainda tinha pouco motor, mas já tinha um carro aerodinamicamente melhor. Em 2018 já foi um ano muito mais duro para a Mercedes, né? Só que em 2019 voltaram ali para um domínio, até muito por causa de algumas regulações de pneu que até beneficiaram a Mercedes na época, que tinha um problema de superaquecimento, só que a banda que eles escolheram para a temporada, ela tinha esse problema de demorar a alcançar a temperatura, e aí o carro que tinha superaquecimento de pneus passaria a ter um ponto forte ao invés de um ponto fraco. Mas a questão foi para efeito solo, obrigou a projetar o carro todo do zero. Eles tentaram dar um pulo maior que o gato com aquele Zero Pod, que é uma ideia que no final não deu certo. Vale lembrar que a Red Bull não tem um Zero Pod hoje, eles têm um Side Pod, ele pode até ser mais enxuto do que outros, mas ele existe, ele não é parecido, por exemplo, com o que é o W13. Mas o engraçado o carro mais forte da Mercedes desde a introdução do regulamento solo é o W13. O W14 do ano passado é um carro pior e o W15 inicia pior do que os outros dois, entende? É uma situação que chama bastante atenção. É um carro que, por exemplo, o W13 era muito rápido de curva, mas não tinha velocidade em reta e o ritmo de corrida do W13 era muito bom. O W14 não teve ritmo de corrida em quase nenhum momento, né? Uma prova ou outra que eles conseguiram andar rápido, mas a verdade é que em termos de ritmo de corrida ficaram muito para trás. E até agora esse carro novo que a Mercedes tem, ele mostra relativa velocidade em classificação, não foi boa no Jeddah, talvez na Austrália seja diferente porque é uma pista muito distinta, né? E assim, é mais uma pista para ver como é que está a ordem de força das equipes em um traçado de curvas de baixa com retas de média duração, entende? Não são retas muito longas, então é até impressionante ver como que vai ser a relação dos carros com essas curvas mais lentas e técnicas e a questão de tração, porque isso vai contar muito, né? Mas a verdade é que assim, a Mercedes me parece ter um carro que ou ele vai ser rápido de reta, ele vai ser rápido de curva, tudo isso pode mudar com as atualizações, mas os bastidores da equipe estão uma bagunça, eles têm um piloto que não vai estar na próxima temporada ali, e até agora, pelo visto, né, essa temporada do Hamilton na Mercedes vai ser, assim, largada, né, o Hamilton sabendo que está de aviso prévio, e a própria Mercedes ali já dando uma prioridade maior ao Russell, porque ele é o piloto que vai continuar na equipe, né, não tem definição de quem que vai substituir o Hamilton, tô falando de Andrea Kimi Antonelli, o coitado do garoto tá estreando na Fórmula 2, ainda nem pegou o ritmo da categoria, já cometeu uma quantidade enorme de erros, né, tem muita pressão sobre o garoto
garoto, né? E assim, a gente tem uma situação em que a equipe não consegue se achar em termos de projeto técnico, né? E muita gente fala que o James Ellison era o grande percussor do sucesso da Mercedes, e eu sou uma das pessoas que discorda disso. Óbvio que ele tem importância, ele não é um idiota lá, ele tem sim muita competência, mas para mim o nome que ajudou mais a Mercedes nesse período foi o Aldo Costa. Antes dele chegar na Mercedes em 2013, os carros eram ruins. Os carros da Mercedes de 2011, 2010, 2012, olha que 2012 teve aquela vitória na China do Rosberg, né, que foi a primeira dele inclusive na Fórmula 1, né? E eu fiquei muito feliz na época porque eu sempre fui um fã do Rosberg, mas a questão é, eram carros ruins se a gente parar para pensar pelo nível de investimento que a Mercedes colocou. E aí, a partir de 2013, quando o Aldo Costa chega, a Mercedes já se torna uma equipe assim para brigar entre as três primeiras. Inclusive foi acho que segundo lugar no Mundial de Construtores de 2013, ficando atrás apenas da Red Bull e à frente da Ferrari, que na época contava com o Fernando Alonso carregando a equipe nas costas. Então assim, eu vejo, né, que a Mercedes com o Aldo Costa cresceu muito mais. Hoje ele trabalha na Dallara, ele deixou a Mercedes já tem um tempo, a Mercedes até conseguiu, na manutenção do regulamento, um carro competitivo, mas hoje, sem o Aldo Costa, eles estão tendo problemas para projetar um carro aerodinamicamente efetivo, né? E assim, não sabemos se a permanência do Aldo Costa seria melhor. Eu tento acreditar pelo histórico que sim, mas assim, o efeito solo realmente é muito distinto. Eu acho um grande erro na Fórmula 1, a gente pode até voltar a esse assunto depois, mas de qualquer maneira, né, a gente vê uma Mercedes que está perdida. Eles não parecem ter um rumo no campeonato, eles não sabem exatamente o que querem, o que tem que fazer para conseguir recuperar o caminho das vitórias. É uma situação que, a meu ver, é bem problemática e não sabemos como eles vão conseguir dar a volta por cima do jeito que as coisas estão indo. E 2025, que é o mesmo regulamento dessa temporada, pode fazer com que a Mercedes comece a olhar para o carro e pensar, talvez é hora de apostar no regulamento de 2026, porque ficar lutando nesse regulamento que a Red Bull está muito à frente, né, e que no final das contas a tendência é eles continuarem à frente, no máximo talvez a Ferrari ameaçar porque já mostra alguma coisa interessante, né? Eu acho que a Mercedes vai começar a focar em 2026 mais cedo do que a gente imagina, mas eles vão ter que fazer valer isso, porque nesse momento atual do regulamento é uma equipe perdida que não tem ideia para onde vai. E assim, esse início de temporada é muito ruim, é o pior desses 3 anos de efeito solo. E eu não sei o que esperar dessa equipe na próxima corrida, sério mesmo. É uma pista diferente do que a gente viu nas outras 2 etapas até agora, então a ordem de forças pode nos surpreender, mas ao que tudo indica, não é um carro fácil de ajustar. E se eles não acharem os ajustes, eu acredito que possam ser até quinta força, que 4,5 porque a Aston Martin só conta um piloto no momento, é o Alonso, né? Mas assim, não dá para duvidar. Nessa última corrida eles foram quarta força. A McLaren foi melhor, a gente também teve a Red Bull e a Ferrari, obviamente, melhores, ainda teve o Alonso à frente também. Então, é uma situação assim, a Mercedes não foi nada bem nessa última corrida e as expectativas que chegaram a ter algum tipo de, assim, pessoas assim, realmente interessadas em ver como esse carro sem o Zero Pod, sem chassi, tem um chassi próprio para o regulamento mais simples, entende? Né? Tipo, um carro que não tenta dar um passo maior que a perna, né? E até agora é um balde de água fria, né? O carro realmente não mostra grandes qualidades e mostra uma instabilidade que tem que sacrificar uma área para andar bem na outra. E nesse aspecto não adianta muito assim essas mudanças que eles fizeram, porque no final parece que eles olham para trás e pensam, com o Zero Pod tá ruim, e com o Pod, né? Com o site Pod parece que tá pior. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.